sei lá, um escritor que é incontornável, não é? Não se pode falar de século XX sem falar de Garcia Marques. Não posso deixar de falar de Santo Agostinho, que além de tudo o resto, quer dizer, acho que do ponto de vista literário, que é fantástico. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, e depois aqueles que ninguém conhece, que é o padre Pavel Florensky, que chegou a ser perseguido, filósofo e um humanista, assim, Nicolai Berdiaev, e um desejado. E apesar de tudo, e talvez não seja apesar, talvez exatamente por ser aquilo que era, escrito da forma que escreveu. Acho que é importante lê-lo, sabermos aquilo que nós queremos, aquilo que podemos defender e aquilo que retiramos apenas para lá. Haveria muito mais dos clássicos chineses, dos clássicos gregos, mas isto aquilo é aquilo que é o mais acessível. Acho que todos poderiam começar. Olha, o Sr. Manuel comete. Muitos crentes nunca leram a Bíblia e outros fizeram, como já comentámos, de uma forma literal e não contextualizada. Não se pode negar a falta de conhecimento dos católicos em relação às Sagradas Escrituras. Por outro lado, algumas obras literárias que hoje se publicam são frequentemente escritas de forma superficial, a falsos pressupostos históricos, científicos ou culturais e são lidas por crentes e não crentes sem grande sentido crítico. Pensa que estas duas situações se podem conjugar no sentido de despertar dúvidas e dessa forma abalar a fé dos crentes? Se sim, qual o papel que deve desempenhar a Igreja e o que aconselha aos cristãos como conduta? Pois, na sequência daquilo que disse atrás, a propósito da origem do cânon bíblico, das Escrituras, eu queria reforçar também agora para responder ao que foi perguntado, que é absolutamente necessário que nós redescobramos a comunidade dos crentes como lugar da palavra. Um lugar de muitas palavras, das palavras que nós dizemos e das palavras que nos levam na imaginação, no pensamento e nas interrogações que mantemos, e depois que confrontemos essas palavras com aquela palavra que guardamos nas comunidades cristãs, mesmo que não a entendamos suficientemente. E se nós conseguirmos fazer de cada comunidade cristã um lugar em que a palavra e as palavras se conjuguem, quer pela escuta mais utilizada da palavra, quer pela elucidação cada vez mais precisa do seu significado, a todos os níveis do significado, desde o seu enquadramento gramatical até ao seu enquadramento histórico-cultural, e depois isto trazido para aquilo que é a nossa realidade de hoje, as palavras que nós também alimentamos e que se chocam entre nós, entre as nossas comunidades cristãs, com aquele sentido da palavra evangélica de uma semente que é vinda de uma boa terra e por isso pode ser absorvida e germinar. Eu devo dizer que muitas vezes nas comunidades cristãs faço uma pergunta, quando vejo que a Assembleia está a ser mais ou menos adormecida, e essa pergunta que eu quero obviamente fazer aqui é tão simples como isto. Com certeza que todos nós temos os nossos interesses, literários que sejam, cinematográficos, futebolísticos, telenovelas, enfim, tudo há interesses e gostos. E somos capazes, certamente, de rapidamente também dizer a última coisa que vimos, de que gostámos, uma música que também ouvimos e que ficou, ou então já repetida porque gostamos muito. Todos nós somos capazes de contar os êxitos e inêxitos dos nossos clubes desportivos nas últimas 3, 4, 5, 6 rodadas, e por série, e até às vezes com cronometragem. Todos nós somos capazes de dizer quais foram os últimos capítulos de alguma telenovela ou alguma série. Muito bem. E agora dizem, sim, de repente, o que é que falava o Evangelho da última missa, da missa do último domingo? Isto não é para ninguém que esteja aqui, obviamente. Mas é capaz de ser mais demorado vir ao de cima. É capaz de ser um bocadinho mais demorado vir ao de cima à resposta. E esse é que é o índice, o nível da palavra e da importância que ela tem e da maneira como ela ficou ou não ficou a germinar. Eu não tenho dúvidas nenhumas, por experiência própria e alheia, que
comunidades cristãs, onde a palavra seja verdadeiramente recebida e depois genuína, mesmo entre as nossas palavras, ela acaba por se mostrar com uma força, uma capacidade de nos convencer, de quer nos vencer, que infelizmente em muitos casos não tem. E isso repara-se porque as pessoas são colocadas as coisas mais simples, às vezes dos evangelhos, dos episódios mais repetidos, concretamente dos três evangelhos sinóticos, as referências mais habituais da parte de Jesus. Não sabe. O Sr. José vai me permitir que até exemplifique com uma conversa que tive com o Saramago, com o Pedro, com o Pilar, quando passou o Evangelho de Jesus Cristo há 18 anos. Conversei com eles pessoalmente, conversei com eles na televisão, conversei com eles no Liceu cheio de gente. Isto é retomar, se bem me lembro, conversas diretas, já sei. Eu tive a ocasião, até a propósito desta palavra, do acolhimento que nós lhe ou não, e concretamente da Pilar, do Saramago, que foi religiosa, digamos assim, porque tem sido um instituto secular, tive a obrigação de conhecer isso. E eu fazia muito cavalo de batalha, e está no Evangelho de Jesus Cristo, que todo o Evangelho de Jesus Cristo, digamos, anda à volta dos remorsos. O remorso de José, que para nós, segundo os Evangelhos, Mateus e Lucas, é o pai adotivo de Jesus, mas para Saramago é o pai carnal de Jesus. O remorso de José e o próprio remorso de Deus. Quais são estes dois remorsos que fazem? É que o remorso de José é que ele não contou aos outros pais de Belém que Herodes ia matar os judeus. Eu tive a ocasião de chamar o José Saramago, com tudo o que quiser, mas diga-me lá no Evangelho de Mateus, onde é que se diz que José sabia que Herodes ia matar os judeus de Belém. A coisa que José ouve é: vai para o Egito, que Herodes quer matar esse. Concretamente, a mulher Saramago, claro, que disse que o cavalo de batalha, ainda agora, na última entrevista que deu, para a gente, o cavalo de batalha, mas realmente não está lá, ele lembra que lá está. E depois o outro remorso, é o remorso do próprio Deus, pega, digamos assim, os cabelos daqueles desgraçados de Nazaré, segundo o Evangelho de Jesus, e como quer fundar uma religião, precisa de um mártir, e agora vais morrer para fazer uma religião feita. Isto não tem nada a ver com aquilo que nós, em qualquer um dos Evangelhos, descobrimos, que seja a intimidade de Jesus, que se refere constantemente, em qualquer das tradições evangélicas, quer dos sinóticos, quer de João, à relação com aquilo que ele chama de Pai, onde diz, princípio da sua vida. Toda a força de Jesus está nessa relação íntima que ele tem com esse que ele diz por vir, que não tem nada a ver, nos é apresentado. O livro, que eu, aliás, não é os métodos, eu acho que o Saramago, concretamente nesse ainda mais no Memorial do Convento, e depois, o ensaio sobre a cegueira, que tive a ocasião de citar diretamente por esse livro, é um ficcionista mirado, é capaz de, para desenvolver o seu enredo, criar situações de uma extrema imaginação e que se lê muitíssimo. Mas isto para dizer, agora em relação a nós, aquilo que estava a dizer, às vezes as referências bíblicas mais habituais, não teve, isso é uma questão que lá teve. As referências bíblicas mais habituais não estão citadas, mas basta ler. E esse é o grande ênfase das nossas comunidades cristãs. Eu julgo que aquelas outras palavras que nós próprios alimentamos e que sempre chocam na nossa imaginação, ou na nossa aspiração, não deixam espaço para a palavra escutada. Eu estou a falar aqui com o diretor, com o chefe, o animador do grupo de leitores de cada paróquia. Eu acho que o mais importante para a proclamação da palavra é os dados, é o ambiente de silêncio que se cria para a primeira palavra. Isto é da nossa relação pessoal, nós muitas vezes temos a cabeça tão cheia de conversa que não ouvimos o que é que todos já dizer, não é? E em relação à palavra de Deus, basicamente, aqueles reis iniciais das nossas instituições, para falar agora da situação eucarística, que é mais corrente, ou seja, estamos aqui, nem sequer olhamos uns pelos outros, se calhar, nem reparamos quem está ao nosso lado, e depois Deusemos, depois é o lado inicial, depois é o glória, o Senhor, e depois é a oração, e depois sentamos, mas realmente não assentamos pela palavra.
nós não ouvimos a palavra. E por isso não fazemos aquele, não criamos aquele clima, quando a palavra passa por várias atividades. E por isso não pega aquele deixou, várias vezes faço o que não quis fazer, obviamente. Mas pode ser logo